Boa noite. Acho que tá começando já. Oi, Olá, Bruna. Tudo bem? tô bem, e você? Tudo bem também. Deixa eu ter. Legal. Deixa eu sair. Ajeita aí o celular. Já atrasamos, não tem problema não. Depois eu posto aí. Quem conseguir assistir, assiste. Não, pior. Ai, eu ia me maquiar toda aí, meu Deus do céu. Ai, faz parte. Eu consegui, mas dá pra pôr filtro, viu? Eu vi que dá pra pôr filtro. Ah, eu vou pôr. Então põe o filtro pra dar aquele up de sexta-noite, né? Tá bom esse, tá ótimo. Ai, deixa eu aumentar o volume aqui. Então, vamos começar essa live aí sobre parto humanizado. Eu queria colocar o nome, eu não consigo, mas é isso aí. Então, boa noite, pessoal que está entrando. Vou me apresentar rapidinho, aí daqui a pouco a Bruna se apresenta e a gente começa falando sobre o tal do parto humanizado. Então, quem me segue, né? Eu sou Amanda, eu sou enfermeira obstetra, eu trabalho com amamentação, trabalho com parto, principalmente essas duas áreas que eu trabalho, né? Além da amamentação, também tem a parte de desmame, que não se fala muito, mas muitas famílias que conseguem amamentar têm dificuldade para parar de amamentar. Então, tem formas mais gentis de fazer esse desmame. Também trabalho com isso. Também trabalho com preparo do parto, preparo mental do parto, com técnicas de relaxamento e tudo mais. E é isso. E a Bruna, eu e a Bruna, nós somos quase que parentes, nós fomos, não sei como que a gente define isso, mas ela é quase uma sobrinha para mim. E ela tá grávida. E aí ela veio perguntar algumas coisas de parto. Eu falei, vamos fazer uma live porque acho que vale a pena para tirar dúvida de várias pessoas, deixar gravado e aí o pessoal vai vendo depois. Se apresente, Bruna. Bom, gente, eu sou a Bruna, tenho 22 anos, tô grávida de 16 semanas e 5 dias. Então, domingo aí eu faço 17 semanas. Se eu não me engano, dá pra falar que tipo, entrou no quinto mês, não, mas não completou, tá dentro do quinto Sim, mês. sim. Essa confusão aí de semanas com Semanas, mês. né? É, mas tem umas dúvidas aí, então, como primeira vez, né? Momento de primeira viagem, então eu sei nada, zero. Então, tem umas perguntas até que eu fico, meu Deus, como que eu vou perguntar isso, né? Mas é bom, Mas pergunta o basicão mesmo, porque se você não sabe, é porque muita gente não sabe, né? Então é sim, exato. importante que todo mundo saiba, entenda, e o mais básico de tudo não é óbvio para todo mundo, né? Então vamos lá, Sim. pode começar a perguntar. Ah, eu acho que vamos no básico, né? O que é o parto humanizado? Porque aí a gente vai por etapas, né? Porque aí vai surgindo dúvidas, aí eu vou perguntando também. Sim, Vamos, então, o que é esse parto humanizado? Porque para mim, o parto humanizado tinha que ser na banheira, tinha que ser sim, na água. Então, uhum, só que não é bem assim, né? exatamente. É uma coisa muito comum as pessoas acreditarem nisso, né? Ah, o parto humanizado é o parto na banheira, o parto em casa. E, na verdade, assim, humanização está muito relacionado com respeito, né? Se a gente olhar um pouco o histórico da obstetrícia, né, que a medicina que trata das gestantes, ela foi virando muito paternalista. Então, o médico cuidando da mulher, e aí o médico fazendo as coisas que ele queria, né? Se a gente pensar antigamente, eram parteiras, eram partos em casa, e aí com o avanço da medicina também teve isso, do parto sair da casa e ir para o hospital. Por um lado foi bom, porque ajudou.
mulheres que tinham dificuldades e ajudou nessa questão de melhorar alguns resultados para a mulher e para o bebê, mas por outro lado acabou sendo uma coisa que, vamos dizer, paternalizou muito as mulheres. Então é muito comum, ai, mãezinha, paizinho, essas coisas, né? É como se estivesse pegando você no colo se você não tivesse capacidade de fazer suas decisões. O que o parto humanizado ele traz? Ele traz esse respeito à sua autonomia. Então, se a gente falar de pilares aí do parto humanizado, tem 3 que você encontra facilmente na internet. Uma das primeiras coisas é o protagonismo da mulher. Então, assim, é o que você quer para você. Isso é muito importante. Tem que ser também baseado em evidências científicas. Então, as melhores evidências de estudos. Se é melhor o parto assim ou assado, se é melhor cortar lá embaixo ou não, se é melhor deixar o bebê no colo da mulher ou não. Tudo isso existem diversas referências mostrando o que é o melhor. Então, é importante que no parto humanizado se usem essas melhores evidências aí. E o terceiro ponto seria uma equipe multidisciplinar, né? Então, não só o médico, também uma enfermeira, de repente uma doula, uma fisioterapeuta, quem puder estar junto dessa mulher para que consiga tratar de tudo, né? Não só do parto em si, mas do emocional dessa mulher, por exemplo. Então, parto humanizado é um parto com respeito. Pronto. Sim. Eu lendo, eu vi que é bem diferente, né, do que a gente costuma ver, assim, não é explicado, né? Acaba sempre mostrando uma parte, mas não vai pro fundo, né? Não vai a fundo nisso, né? Do que é o Exatamente. parto humanizado. Então, para Sim, mim, sim. foi algo novo, assim, não tão novo, porque pra mim eu achei que a minha tia ela tinha feito parto normal, não humanizada. Eu fiquei, mas humanizada? Como assim? Aí depois que eu também comecei a pesquisar mais, aí eu falei, tá, gostei desse negócio de respeitar as decisões, gosto disso. Até que eu Uhum. fiz umas perguntas pra você, né? Tipo, da Sim. questão, não quero que cortem, não quero que empurrem minha barriga, não quero que façam Uhum. isso e aquilo. Então, tipo, eu vi que eu me encaixo nisso do parto humanizado. Sim. Né? E aí tem uma coisa muito que também se fala na questão do parto humanizado. Então, assim, um parto normal necessariamente é um parto humanizado. Então, eu gosto de dividir os tipos de parto em 2 tipos: o parto vaginal e a cesárea, que é a cirurgia, né? Dentro do parto normal vaginal, aí pode ter o parto na banheira, o parto em casa, o parto hospitalar, o parto natural, e aí dentro de cada um desses vai ter alguma nuance, né? Mas todos eles podem ser humanizados, desde que se respeite a mulher, a fisiologia, né? O que o corpo dessa mulher está fazendo, né? Não é só respeitar a mulher. Às vezes eu brinco com as mães que eu atendo e falo assim, não é porque você quer parir de ponta cabeça que vai ser respeitado isso, no sentido assim, vai te orientar, olha, de ponta cabeça vai ser mais difícil, né? De ponta cabeça, a gravidade não vai ajudar. Então, os profissionais vão estar lá para isso, para instruir essa mulher também durante essa questão da escolha consciente, né? E não uma escolha pautada no medo. Então, muitas mulheres escolhem a cesárea, por exemplo, porque tem medo do parto normal machucar isso ou aquilo. O ideal é que você vá se preparando durante a gestação, buscando informação para que você consiga fazer essa escolha de uma maneira mais consciente e segura, né? É muito importante que você vá na hora do nascimento do seu bebê com bastante segurança. E aí, assim, quando falar, a cesárea é humanizada, pode ser uma cesárea humanizada, existe, mas eu gosto de pontuar assim que a questão do parto humanizado é ter o protagonismo da mulher. Então, quando a gente fala que a cesárea é humanizada, como a mulher não é a protagonista naquele momento, porque ela está passando por uma cirurgia, eu não gosto muito desse termo cesárea humanizada. Mas há quem discorde e eu não sou dona da verdade. Não, isso da cesárea eu fui bem atrás. Eu falei, como que é essa questão, né, do parto humanizado com cesárea? Porque para mim também, parto humanizado é normal, é o natural. Aí eu fiquei, como que vai ser, né, durante a cesárea? Como que vai estar auxiliando esse parto humanizado na cesárea? Porque eu vi um documentário na Netflix, O Renascimento do Parto. Então mostra bastante, porque tem essa questão
que tira o bebê da barriga na cesárea, né? E já tipo, leva-se embora. Não, tipo, não vai até a mãe, acaba Uhum. fazendo a limpeza primeiro para depois ir até a mãe. Eu vi que, então, nesse humanizado, o bebê vai direto, né, pra mãe. Isso, exato. Então, quando a gente fala de respeito, se a gente pensar num parto normal que está evoluindo tudo bem, né? Um parto que está sendo respeitado, mas por algum motivo precisou fazer uma cesárea. Se entende que essa cesárea está sendo feita por alguma emergência, né? Mas Hum. se esse bebê nascer bem, ele vai para o colo da mãe direto, né? Agora, se for uma emergência grande que esse bebê não está bem, às vezes precisa dos cuidados. E isso aí seria humanização também, porque assim, eu preciso primeiro resguardar a saúde desse bebê para depois mostrar para a mãe. Mas numa cesárea eletiva, que a gente fala, não teve uma razão médica para cesárea, ou até tem algumas indicações absolutas de cesárea que a gente fala, né, que precisa ser cesárea, precisa ser agendada, e aí nesse caso pode ser mais humanizada no sentido de deixar, por exemplo, a luz do centro cirúrgico, lá da sala cirúrgica, um pouquinho diminuída, né, deixar o foco só lá na barriga, na hora do corte, onde os médicos precisam realmente enxergar, para não ofuscar tanto a vista desse bebê quando ele nascer. O bebê nasceu, a gente pode colocar ele direto no colo da mãe. Nasceu, chorou, tá tudo bem? Põe ele lá direto na mãe, né? Então deixa às vezes até o cordão umbilical ligado ainda e deixa esse bebê com a mãe, né? Já põe assim no colo da mulher. A questão de deixar o cordão umbilical ligado, né? Também tem a questão de que o bebê tá respirando até ele nascer, ele respira pelo cordão umbilical. Então é legal deixar qualquer tipo de parto o cordão pulsando, né? Esse bebê recebendo o sangue, o oxigênio por um tempo, pelo menos 2 minutos, aí é o mínimo indicado, né? Então, essas são algumas coisas que deixariam uma cesárea humanizada, né? Outra coisa, por exemplo, que os funcionários não, os profissionais lá na sala não fiquem falando de, sei lá, de futebol, de casamento, de não sei quem, né? Porque assim, é um momento único para você, pro seu bebê, pro seu acompanhante, né? Então, respeitar aquilo lá, porque às vezes a gente vê, sei lá, no hospital que eu já trabalhei, ficava se conversando de várias coisas durante aquele parto, aquela cesárea, e eu achava bem desrespeitoso, por exemplo. Então, colocar uma música que você goste durante o parto. Então, tudo isso é respeitar as suas escolhas, sendo num parto normal, né, ou numa cesárea. Não, legal. Mas essa questão de diminuir a luz, é mais Hum. por causa do bebê? Como que Mas por funciona? causa do bebê, né? Pensa assim, o bebê, ele vai estar todo encolhidinho assim dentro de você, é escuro aí, é quentinho, é apertadinho. Então, a hora que o bebê nasce, pode ser que a claridade incomode muito o bebê. Então, assim, uma das coisas para deixar mais tranquilo é diminuir a luz para ele nascer. Se você pensar numa sala cirúrgica, assim, ela tem vários focos de luz, né? Não sei quem conhece, quem não conhece. E aí esse foco de luz tem um foco específico para a cirurgia, que os médicos inclusive conseguem mexer. Então, nesse caso de diminuir a luz, seria para deixar esse ambiente mais aconchegante para o bebê, não tanto para a mulher. Já durante um parto normal, por exemplo, a gente já sabe que uma luz baixa pode ajudar essa mulher a progredir melhor no trabalho de parto. Então, vai tudo assim, durante um parto normal, tudo tem que ser de acordo com o que a mulher vai mostrando. Então, às vezes, você quer música? Às vezes você fez uma playlist inteira de música para o parto normal. Chega na hora, você não quer música, entendeu? Ou você experimentou aromaterapia, que são os óleos que ajudam para várias coisas, né? Aí coloca um cheirinho lá e aí você de repente, nossa, esse cheiro eu não aguento mais. E durante a gestação você não aguentou, você aguentou. Então, assim, tem que ir modulando de acordo com o que vai acontecendo, essa questão do parto normal, principalmente, né? A cesárea acaba sendo mais controlada, vamos dizer assim, vai entrar, vai fazer isso, aquilo e acaba, né? O parto normal não, a gente não tem quanto tempo ele vai durar, e aí vai se modulando de acordo com as necessidades que essa mulher e o bebê também apresentam. Entendi. Não, show. Já então pegando o gancho do cordão umbilical, Diga. o que eu fico assim, com dúvida mesmo, a questão Hum. da placenta, né? Porque fala que a placenta sai. Num Uhum. parto normal, como que essa placenta vai sair? Sai pelo Junto mesmo com o caminho cordão que o umbilical. bebê.
Na verdade, assim, ó, eu tenho aqui, vou mostrar. Primeiro o bebê nasce, aí quando o bebê respira, vai mudar a oxigenação aqui dentro. Tá de um jeito, porque pelo bebê respirar aqui fora muda. E aí sinaliza para o corpo que ocorreu o nascimento. Aí com o tempo o corpo também expulsa essa placenta, né? E aí ela nasce também. Pode continuar ligada ao bebê e cortar depois, mas posso cortar antes dela sair também. E aí depois ela sai, é mais ou menos isso aqui, né? Um pedação de carne, vamos dizer assim. E aí faz o que quiser. Tem gente que faz um desenho, um carimbo da placenta, não sei se você já viu, que fica bem bonito. Pode jogar fora. Tem pessoas que levam para casa para plantar. Enfim, tem pessoas até que comem, mas cada um faz o que bem entender da placenta. Não, tem algumas pessoas que acreditam que ela tem propriedades, né? Se a gente pensar os mamíferos, bicho, cachorro, come, né? Então tem alguns humanos que também comem. Mas Uhum. Mas a gente faz a força pra sair ou, tipo, vai sair, tipo, no momento? ela sai sozinha. Aliás, precisa fazer uma força, mas é diferente do bebê, né? O bebê, você precisa fazer uma força mais forte, porque é uma coisa mole, né? A placenta é molenga. E o bebê não, ele vai ter tanto a cabeça, que é dura, né? Osso, e depois os ombros. E aí depois do ombro o bebê escorrega. Entendi. É, então, E o porque... profissional basicamente está lá para pegar o bebê, né? Eu brinco assim, o profissional, dentro de um parto normal que está indo tudo bem, a gente está lá para não deixar o bebê cair no chão, né? E aí a gente, pronto, esse é o nosso papel. Entendi. Falando, então, em você, do profissional, você... A sua função, o que seria exatamente? Você poderia também ser doula? Como que funciona? Então, eu sou enfermeira formada em pós-graduação em obstetrícia. E isso me qualifica para acompanhar um parto normal, por exemplo, a sua tia, né? A Thaís, ela teve o parto numa casa de parto, onde não tem médicos, né? Nessa casa de parto que ela teve, conduzido os partos por uma enfermeira, e não precisa de um médico, né? Então, eu tenho essa autonomia de acompanhar parto, inclusive tem enfermeiras que acompanham partos domiciliares, por exemplo. Dentro de um hospital, eu trabalhando para o hospital, como acontece em vários lugares, eu posso ir conduzindo com essa mulher, avaliando como que tá a mulher e o bebê. Basicamente, uma função técnica a enfermeira tem. Eu vou avaliar se você está bem, vou avaliar como que tá os batimentos do bebê e ver como que está a sua dilatação, por exemplo, avaliar a progressão do trabalho de parto. Eu também sou doula, eu fiz um curso de doula em 2014. E a doula, a diferença principal aí da enfermeira para a doula a enfermeira tem esse aspecto mais técnico e a doula ela tem um aspecto mais de cuidado emocional. Então ela vai te dar um apoio emocional, né? Então se você quiser, por exemplo, você pode contratar uma enfermeira e uma doula e ter o parto hospitalar com o médico. Dá para fazer isso. Você pode também contratar só uma doula e você pode também contratar só uma enfermeira. A diferença básica que eu entendo é a enfermeira vai estar apta para avaliar, por exemplo, escutar o coraçãozinho do bebê durante o trabalho de parto, avaliar, fazer exame de toque, né, que é para ver a dilatação se tiver necessidade. Mas assim, como eu faço só isso, eu também acabo fazendo essa parte do acompanhamento emocional, né? Porque vamos supor, eu vou para casa da mulher, faço a avaliação, não vou ficar sentada lá olhando ela, né? Se tiver uma doula, aí às vezes eu posso até ficar esperando acontecer, que aí a doula vai fazer todo esse apoio emocional e a gente pode trocar experiência. Ah, o que você acha que faz aqui agora? Porque tem alguns exercícios que dá para fazer no parto para ajudar a progressão, né? E uma doula, uma enfermeira acabam fazendo os cursos para isso para ajudar. Mas tem essa diferença básica aí. A doula, e aí as doulas têm várias especializações também. Às vezes tem doula que é fisioterapeuta, por exemplo. Às vezes tem doula que faz acupuntura, que trabalha mais com preparo mental, com aromaterapia, né? A enfermeira também pode ter tudo isso, mas a diferença mais básica aí é essa questão da enfermeira ter essa parte técnica de avaliação e a doula não. Basicamente é isso. Tá. Ficou claro? Seria... Tem alguma também diferença de parteira ou a enfermeira parteira também tá ali? Isso é a mesma coisa, é só a formação que é diferente, a formação inicial. Eu fiz enfermagem,
e a pós-graduação em obstetrícia. E assim, tem enfermeiras obstetras que se intitulam de parteiras também, mas hoje a gente tem um curso de parteiras, vamos dizer assim, na USP, que é o curso de obstetrícia mesmo, que aí ele forma parteiras. Nossa, esqueci o outro nome, gente. Obstetrizes, né? Ele forma parteiras ou obstetrizes. Mas é só uma denominação. A diferença principal é que a formação delas é voltada desde o começo para essa parte de parto, acompanhamento de uma gestação normal, né? Numa gestação de risco habitual, que a gente fala. E aí, se essa gestação está ocorrendo tudo bem, como se espera da maioria das mulheres, uma parteira ou uma enfermeira obstetra podem acompanhar. E aí, quando tem alguma doença, aí é importante encaminhar para o médico. Em alguns países funciona dessa forma, né? As enfermeiras, midwives, parteiras, elas fazem todo esse acompanhamento da gestação e aí só encaminha para o médico se tiver alguma necessidade. Aqui no Brasil não, é muito mais centrado no médico, né? Tudo pré-natal e tudo mais. Entendi. E, por exemplo, das questões, trabalha particular também? Desculpa, a pergunta de novo? Ah, você trabalha particular, você Ah, tá, mesma, ou desculpa. só com a clínica? Ah, não, eu trabalho em particular, né? Eu faço atendimento das famílias que não estão na clínica que eu atuo e também das pacientes lá da clínica, né? Tem alguns médicos que eu já trabalho junto, isso é legal porque já tem uma certa afinidade, né? Eu conheço o trabalho do médico, o médico me conhece, tem uma confiança minha para os médicos e deles para mim, né? Mas quando a mãe me procura assim e eu não conheço o médico, eu busco conversar com o médico, que eu acho que isso é importante, né? Mas trabalho, sim, dessas duas formas. Tá, entendi. Não, legal, porque aí depois eu também te chamo de novo e a gente vê Sim, isso sim. aí. Outra dúvida também é a bolsa estoura mesmo? Ou aí começa as contrações? Ou, tipo, já pode ter a contração e a bolsa não ter estourado? Pode ser os dois, né? Pode ser que estoure antes, nem nos filmes, né? A história, a mulher tá lá, estourou a bolsa, e aí Aham. desencadeia trabalho de parto. Ou você pode entrar em trabalho de parto e depois a bolsa estourar. O que determina isso não se sabe. Né? O mais comum é que a bolsa estoure durante o trabalho de parto, mas pode acontecer antes também. Entendi. E como que eu vou saber que eu tô tendo contração? Você vai sentir. É engraçado, mas é muito comum a gente instruir a mulher assim. Você vai saber. E assim, a maioria sabe. Né? Você vai ter a contração. É que você ainda está bem no começo, você não está nem sentindo o bebê mexer ainda, né? Às vezes até sente com 16 semanas, sente alguma coisinha assim, mas não tem certeza. Não sabe se é gases ou se é o bebê. Aham. Por volta da 20ª semana, que é o quinto mês completo aí, que geralmente as mulheres têm certeza que é o bebê mexendo. E aí, mais para frente, com a barriga crescendo, esse estiramento da barriga ele vai causando umas contrações de treinamento, que a gente chama. Que é uma contração, você vai sentir a barriga dura, você não vai sentir dor, geralmente, né? E aí, perto do nascimento do bebê, quando for a contração do parto mesmo, ela é mais intensa, né? O que que qual que é o relato aí, né? Eu não posso falar porque eu não tive, mas o relato que eu vejo aí na minha experiência. Uma dor que vem assim das costas e desce para o pé da barriga, né? Então a mulher sente essa dor que vem das costas e irradiando para o pé da barriga. Não só dor, né? Também não gosto de falar muito de dor porque existe possibilidade de um parto sem dor naturalmente, né? Com preparo mental e tudo mais. Então eu não gosto muito de falar de dor porque a dor é relativa, eu acredito. Né? E aí as mulheres sentem essa coisa de uma pressão mais intensa que vem das costas e desce até o pé da barriga, né? Porque a contração de parto, eu devia ter pegado uma bexiga, né? Mas a contração de parto, pensa, isso aqui é o útero, né? Ela vai de cima para baixo, porque o objetivo dela é empurrar o bebê, né? A contração que não é de parto, ela é mais difusa, então ela pega, vamos dizer, como se ela pegasse da lateral, ela não é tão precisa. E aí as mulheres vão entender. Essas contrações de treinamento, elas começam, ficam um pouquinho e param, né? Já a contração do parto, ela vai começar e aí você vai ver que ela vai continuar, vai continuar, vai continuar. Quando você vê, opa,
tô sentindo um incômodo maior aqui, tô sentindo uma pressão maior. E você já percebe, nossa, já tá há algum tempinho. É uma coisa que é contínua, né? Diferente dessas de treinamento que elas acabam. Entendi. E, por exemplo, comecei o trabalho de parto. Aí como que funciona? Eu vou direto pro hospital? Você espera chegar em casa? Tipo, como que vai ser esse processo? Tudo tem que ser combinado com a enfermeira que for te acompanhar, ou a doula, e até com o seu médico. Como eu faço geralmente? A mulher começa a sentir as contrações, a gente começa a se comunicar. Aí tem alguns aplicativos que marcam, né? Para não ser esse alarme falso, então vê, você está sentindo há quanto tempo? Faz 10 minutos que eu tô sentindo, faz, sei lá, 20 minutos que eu tô sentindo contração. Eu senti 3, é pouco, ainda não é um trabalho de parto. Marca por algum tempo, pega o aplicativo, né? Que no aplicativo você aperta quando começa a contração e depois você aperta quando termina a contração. Aí essa mulher, depois de uma meia hora, uma hora, vai me falar, tá intensificando. Então posso ir na casa dela. Assim, quando a mulher tá falando, tá tranquila, porque tá tudo bem ainda. Ela pode estar entrando em trabalho de parto, mas tá tranquila, se ela consegue se comunicar. Aí eu vou até a casa dela, faço a avaliação, né? Não necessariamente o exame de toque para ver dilatação, tá? O exame de toque não é super legal de fazer, não, é super incômodo. Então, assim, eu evito o máximo possível. E faço avaliação palpando a barriga, vendo a contração, tentando sentir onde que o bebê tá, né? O bebê, isso aqui é o quadril, tá? Então, durante o trabalho de parto, o bebê ele vai descendo e encaixando. Isso a gente consegue ir percebendo, não só pelo toque, pela avaliação da barriga, de onde está escutando o coraçãozinho do bebê, vou avaliando isso. Posso sugerir um ou outro exercício, ou se não, olha, tá no início ainda, vai descansar, você vai precisar de energia. Pode ser que eu volte para casa, depois na casa, ou eu volto para casa, vamos supor, ela descansou, aí de repente ela acorda, nossa, agora tá forte, então vamos se encontrar no hospital. Então é tudo de acordo com o que está acontecendo, não é muito certinho, não. E às vezes a mulher já sente, nossa, eu tô sentindo uma sensação e tal, às vezes se sente mais seguro, quero ir para o hospital. Então a gente se encontra no hospital. E aí lá no hospital continua o trabalho de avaliação, de acompanhamento, né? Uma grande diferença de ter enfermeira, lógico, tem as enfermeiras, né, que fazem, a maioria dos hospitais, pelo menos aqui em São Paulo, as enfermeiras que trabalham no centro obstétrico, elas são enfermeiras obstetras mesmo, e elas vão fazer essa avaliação, né? Só que elas estão lá para cuidar de várias mães que estão tendo bebê. Então, ela não fica exclusivamente com você. A diferença de ter uma enfermeira contratada, ou até mesmo uma doula, é de ter essa pessoa do seu lado lá te dando esse apoio moral, mesmo esse incentivo para você se sentir mais segura, né? Segurança é ultra importante, assim, durante o processo do trabalho de parto. Você se sentir muito tranquila com tudo aquilo, para você não sentir medo, né? Sim. E essa questão da posição do bebê, se não tiver encaixado, tiver, não sei, para cima, de outro jeito, é ainda possível fazer esse parto normal? É possível, sei lá, tentar mudar ele? Como que isso iria acontecer se caso o bebê não tivesse totalmente encaixado? Quando o bebê não está totalmente encaixado, é difícil o trabalho de parto começar de vez, tá? Às vezes a mulher até ela fica tendo esses treinamentos intensos, vamos dizer assim, às vezes ela acha que está entrando em trabalho de parto, tem umas contrações fortes, porque é o corpo justamente tentando encaixar o bebê, né? E aí, uma pessoa que sabe trabalhar com esses exercícios corporais vai saber orientar um exercício para ajudar esse bebê a encaixar, né? E aí o bebê, quando encaixa, existe um mecanismo que quanto mais o bebê empurra, né, a parte do útero por dentro, o útero responde produzindo mais hormônio para dar contração. Então, quando esse bebê não está encaixado direito, eu não tenho esse empurrão dele, né? E aí, às vezes, a mulher começa a ter contração, às vezes fica o dia inteiro com contração, aí para. É como se o corpo, vou descansar e amanhã a gente tenta de novo. E aí, alguns exercícios são legais para isso. Uma posição que o bebê não nasce, aí tem que ser cesárea, é se o bebê tiver assim, transversos, que a gente fala, porque não tem como ele passar, né? Tá. Existe durante a gestação alguns exercícios para ajudar esse bebê a virar de cabeça para baixo.
né? Às vezes, assim, a mulher pode, se ela quiser, esperar o trabalho de parto, porque às vezes as contrações podem virar esse bebê. Mas assim, não é certeza. E o bebê sentado também é possível, um parto normal, só que tem que ser com uma equipe que saiba o que está fazendo. Porque é um parto mais. Como é um parto que é ensinado que não pode ser normal, né? No geral, assim, os médicos aprendem a fazer um parto de um bebê sentado só na urgência, né? Então, eles não têm prática, né? Só que hoje existem algumas equipes que fazem partos de bebê sentado, bebê pélvico que chama. E aí, se porventura, o que que acontece, né? Tá sentado, vou deixar ele sentado até nascer. As equipes, elas fazem diversos exercícios para ajudar esse bebê a virar. Chegou no final da gestação, não virou? Ah, você ainda quer parto normal? Aí continua. Se essa equipe não faz, se esse médico não sabe fazer, aí ele vai indicar cesárea, que é o mais seguro mesmo. Precisa saber fazer um parto de um bebê sentado, não é igual o parto de um bebê de cabeça para baixo, não. Mas é possível. Entendi. E também eu vi também no documentário que, tipo, essa questão do cordão umbilical enrolado não vai atrapalhar no parto normal. É Exato. real isso? É real, porque pensa, lembra que eu falei já? O bebê, ele está respirando pelo cordão umbilical, né? Então ele não está sendo estrangulado quando o cordão está enrolado no pescoço dele, não acontece isso, né? O que pode acontecer é esse cordão segurar o bebê de descer, e aí ser um parto um pouco mais demorado, mas não tem como eu afirmar, ai, porque tá com o cordão enrolado, esse parto vai ser demorado, não tem como eu afirmar isso de antemão. Então, assim, o bebê não está respirando pelo pescoço, então ele não está sendo estrangulado. Né? Quando nasce, desenrola, o bebê continua respirando aqui, e é quando o bebê dá aquele primeiro suspiro que ele começa a respirar de verdade pelo pulmão, né? Como a gente respira. Mas, então não tem problema, ele não está sendo estrangulado nem nada. É super tranquilo, né? E cerca de 30 e poucos por cento dos bebês têm o cordão enrolado no pescoço. Então, é uma porcentagem muito grande para ser uma coisa que seria ruim, vamos dizer assim, né? É muito comum, na verdade. É bom saber, porque acabam sempre falando, ah, o bebê tá com cordão. Não sempre, né? Como se eu estivesse falando, como se eu tivesse 1000 filhos. Mas Mas é coisa que a gente escuta por falam. aí, né? Exato. Que às vezes o médico vê que o bebê tá com o cordão enrolado, fala, não, tem que ir pra cesárea. Então, tipo, as pessoas acabam se submetendo a uma coisa que desnecessário, que não era necessário no momento. Uhum. Mas então é bom saber também que, tipo, isso não interfere pro natural, assim. É bom. É. Que assim alivia, né? Alivia se Sim, caso a gente sim. tiver tá com cordão. É. Teve uma pergunta que mandaram na caixinha de pergunta que eu acho que cabe agora, né? Que até que momento da gravidez que a mulher pode optar por um parto humanizado, né? E a qualquer momento, na verdade. Só que eu acredito que o quanto antes, melhor, porque aí ela vai poder se preparar melhor para isso, buscar uma equipe, né? Se é uma mulher que não tem condições, por exemplo, financeiras de pagar, né? Às vezes buscar um hospital é muito comum mulheres que às vezes têm plano de saúde buscarem o SUS para ter um parto normal, né? Porque assim, a taxa de cesárea nos hospitais particulares é imensa, é tipo 80, 90%. Enquanto que no SUS a taxa de cesárea fica entre 30 a 40%. Então, muitas mulheres acabam fazendo isso, indo para o SUS. Então, quanto antes você fala, nossa, né, assistiu o Renascimento do Parto, tem na Netflix, não sei se você viu, é uma trilogia, né? São 3 filmes. E daí a pessoa assiste aquilo lá e fala, nossa, pode ser melhor, né? Não precisa ser nem violento com a mulher, nem com o bebê. E aí essa mulher consegue se preparar melhor, tanto para escolher uma equipe quanto para buscar um hospital melhor. Tem mulheres que têm, por exemplo, parto com plantonista no hospital, mesmo particular, é uma possibilidade. E aí, às vezes, essa mulher vai só com uma doula, com uma enfermeira. Então, essa mulher quanto que ela conseguir se preparar antes vai ajudar para ela ter um parto mais humanizado possível, né? Não só a mulher, mas quem vai acompanhar essa mulher, né? Então, se é o marido, se é uma irmã, ela também tá consciente disso, porque assim, durante a gestação, ok, você tá ciente disso e daquilo, mas lá na hora do parto você vai estar num momento super vulnerável, né? Então, você não vai estar assim, até que tem muitas mães que às vezes estão super alertas, né?
mas é comum que você fique mais introspectivo, e aí você não vai poder falar, nossa, ó, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça aquilo. Então é importante que o seu acompanhante esteja ciente de tudo que você esperava, né? Que às vezes vocês planejaram juntos para que possa falar lá na equipe, se não for a equipe, uma equipe que você já estava durante a gestação, para falar lá na hora, né? Sim. É, é, é bem isso mesmo. Eu tô já indo atrás, mas, por exemplo, é a hora que a Manu decidir, né? Então, por exemplo, a data provável tá para dia 8 de agosto. Às vezes Uhum. pode ser depois, às vezes pode ser antes. Isso. Tipo, quero dia 8 de agosto, não é que nem cesárea, né? Tipo, é hoje que eu quero. Porque assim, essa data provável é assim, é uma data só para a gente saber mais ou menos quanto tempo que você está de gestação, né? Então, é quando geralmente a mulher completa 40 semanas de gestação. Se passar dessa data, vai morrer. Não, ninguém morre, né? Não explode, não é que nem uma contagem regressiva de uma bomba, né? A gestação, ela pode durar até 42 semanas, né? Lógico que a mulher vai estar desesperada às vezes, né? Não aguento mais estar grávida. Mas o que é comum, que eu vejo bastante, os médicos esperarem, pelo menos, assim, a maioria dos médicos espera pelo menos até 41 semanas, e aí, a partir de 41 semanas, às vezes faz alguma indução, ou medicamentosa mesmo, ou algumas coisas naturais. Aí, quem faz natural vai esperar até geralmente 42 semanas. Até 42 semanas, geralmente, é o limite da maioria das equipes que eu conheço. E aí, interna para fazer você entrar em trabalho de parto. Né? Mas a maioria das mulheres vão entrar em trabalho de parto nessa faixa aí de 39, 41 semanas. E na primeira Entendi. gestação é mais comum que se passe dessas 40 semanas. Tá, Então, entendi. assim, não entrar em desespero, né? Porque assim, não é uma data limite, é só uma data para a gente ter uma noção, né? Não Sim. significa tanta coisa de risco, assim, se for depois. Uhum. Tá, perfeito. Acho que eu vou fazer uma pergunta assim, bem constrangedora, mas que eu acho que é Pergunte, importante, faça. porque a gente não sabe. Então, a gente vai fazer muita força, certo? Sim, O intestino, ele vai ser lavado antes, tem a limpagem lá, não sei, porque ocorre com tanta força, acaba fazendo, né, o sim, o número número 2. 2. Sim, É. pode ocorrer, tá? O que que eu vejo que é muito, muito comum acontecer? Antes de iniciar o trabalho de parto, a mulher começar a ter vontade de ir no banheiro, por questões hormonais mesmo, né? E aí começa a baixar o hormônio X, Y, e essa mulher começa a ter uma vontade de ir no banheiro para meio que dar uma limpada. A sensação na hora do nascimento é similar, né, a de que está evacuando, porque se a gente pensar, né, o útero está no meio entre a bexiga que fica na frente e o intestino que fica atrás. A cabeça do bebê acaba empurrando o intestino. E aí a sensação de muitas mulheres é que, tô fazendo, né, tô fazendo cocô. Se tiver cocô lá, né, no reto, pode ser que essa mulher faça. Para a gente da área da saúde, médico, enfermeiro que acompanha, a gente, ó, não estamos nem aí, Uhum. né? É mais, às vezes, uma questão da mulher, de ficar constrangida e tudo mais. Pode ser que aconteça, mas, assim, tanto faz pra gente. Antigamente se fazia essa lavagem intestinal, hoje em dia não se faz e nem se oferece para fazer, tá? Então é uma questão muito assim, de pensar, de conversar com quem vai estar com você, se você sente ou não esse constrangimento, porque pode ocorrer. É uma possibilidade, sim. Mas como eu falei, muitas mulheres sentem vontade antes de iniciar o trabalho de parto e, tipo, vai várias vezes no banheiro. Já tive diversos relatos assim, nossa, eu fui muito no banheiro. E aí na hora H não tem nada para sair, né? Porque Uhum. a natureza é sábia, né? Se a gente precisa de espaço para esse bebê passar, se eu tiver o bolo fecal ali atrapalhando a passagem do bebê, não é produtivo, né? Então o corpo dá conta disso também, em muitos casos, né? Nossa, tá legal. Nossa, eu esqueci. Eu ia perguntar um negócio. Ah, lembrei. Pergunte. É... Não precisa estar em jejum, né? Não, não precisa. Num parto normal, não, né? Se for uma cesárea agendada, sim.
Agora, se for até uma cesárea que vira uma cesárea, um parto que vira uma cesárea, não precisa. É porque você precisa de energia, né? Antigamente se deixava as mulheres em jejum, mas hoje em dia não. O que a maioria dos hospitais acabam praticando é uma dieta líquida. Então você toma sorvete, água de coco, Gatorade, coisas mais fáceis de digerir, né? Outros hospitais praticam uma dieta leve, que aí é sopa, biscoitinho e tal. Então depende da conduta de cada hospital, mas não se deixa mais em jejum na maioria dos cenários, né? Não posso falar pelo hoje. A gente tem um país de dimensão continental, né? Então é complicado. Que mais? Que bom, porque vai que, né, tô lá e falo, não quero comer um lanchinho, uma batata, uma coca. É Não, bom, mas né? aí geralmente você vai. O hospital só vai deixar você comer o que eles fornecem, tá? Não Ah, deixa trazer coisa de fora, não. E você não vai sentir vontade. Tá? Chega um momento do trabalho de parto que a mulher não sente vontade. Às vezes ela até põe pra fora, né? Vomita e tal, porque acaba. É muita coisa acontecendo pra você pensar aham. numa batata. É. Olha, eu Teve. Ah. acho que eu tava mais em dúvida com essas perguntas. Teve mais alguma perguntinha aí na Teve que caixinha? você fez, na verdade, que você fez pelo WhatsApp para mim, eu deixei anotado aqui. Você tinha perguntado daquele corte, né, que faz Sim. no períneo na hora do nascimento do bebê. Esse corte, ele chama episiotomia, tá? Ele é feito hoje em dia ainda, infelizmente. Mas assim, o que mostra, né? Lembra que eu falei, o parto humanizado, uma das coisas são as evidências científicas. A gente tem que pegar as melhores evidências e falar, ó, isso aqui não é necessário mais. E uma das coisas é essa tal dessa episiotomia, assim. A maioria dos estudos mostram que não tem necessidade de fazer. Só que acontece, a gente aprende a fazer quando a gente se forma, tanto os médicos, as enfermeiras, eu aprendi a fazer, né? Aprendi que era necessário. Então você sai com aquela mente, é precisa, precisa, precisa. E aí quem se propõe a estudar acaba entendendo que ela não é necessária, né? Ela surgiu, na verdade, porque, como aquela história que eu falei, né? Do parto começar a ser hospitalar, e aí começaram a colocar as mulheres deitadas para fazer o parto, que é totalmente contra a gravidade. E aí, se você pensar que a pessoa que está olhando aqui, né, fica muito mais fácil para o profissional que está atendendo o parto e super desconfortável para a mulher. E aí, por isso aqui tá contra a gravidade, se a gente pensar, né, a saída do útero não é tipo um cilindro. Ela é como se formasse a letra J, como se fosse isso daqui, né? Então, o bebê, com a hora que ele sai para cima. E nessa posição fica totalmente contra a gravidade, né? Aí esse corte faz o quê? Ele alarga, né? Aí facilita pra caramba pro profissional, né? Mas, assim, para a mulher é uma violência obstétrica, hoje em dia é considerado, e sem necessidade. Então, assim, ela hoje em dia está pós-escrita, que chama, né? É uma coisa que não se indica mais. Porém, como é uma coisa que é aprendida, muitas pessoas ainda fazem, muitos profissionais ainda fazem. Por isso que é importante conversar. Existe uma coisa, não sei se você já viu, que chama plano de parto, que é o que você vai escrever o que você quer no seu parto. Eu quero poder comer, eu não quero soro, eu não quero corte, eu quero ser chamada pelo meu nome, que são coisas que você pode combinar tanto com a equipe que vai te atender, ou, por exemplo, se você for ter com um plantonista, para você levar escrito mesmo na hora lá, para quem estiver lá poder ler isso. Eu quero que faz isso ou aquilo com o meu bebê. E aí é uma coisa interessante, uma ferramenta interessante para você tanto fazer um exercício na hora que você estiver elaborando, para você pensar essas coisas que você quer ou não no seu parto, né? Conversar com quem vai estar com você e conversar com o profissional que vai te atender. É uma coisa super legal. Chama plano de parto. E outra coisa que você tinha perguntado também era a manobra de empurrar a barriga, né? Ah, Que é. também chama Cristeller, essa manobra. Também é proscrita, proscrita, que também seria para facilitar para o profissional, né? Abreviar o parto, porque a gente põe uma mulher numa posição totalmente contra a fisiologia, e aí a gente quer empurrar a barriga para facilitar, né? Só que nisso você pode machucar o bebê, você pode machucar a mulher mesmo, empurrar fígado e não sei o que lá, até quebrar costela, né? Então, assim, é uma coisa que não é indicada.
né? Não deveria ser feita mais. Mas como eu falei, infelizmente algumas pessoas ainda fazem por acreditar que é necessário, né? Não digo nem que é na maldade, porque a gente aprende da maneira errada, né? Então tem que ir sempre estudando e revendo. E teve uma pergunta aqui, alguém perguntou? Ó, o parto humanizado já é uma realidade em alguma maternidade pública ou depende mesmo da mãe? Como eu falei, muitas mulheres procuram as maternidades públicas para ter um parto humanizado, né? Aqui em São Paulo, tá, gente? Eu consigo falar. Uma das maiores maternidades de parto humanizado do Brasil é uma maternidade pública, chama Sofia Feldman, ela fica em Belo Horizonte. Faz parto na água, eles têm inclusive equipe que faz parto domiciliar, se eu não me engano, pelo SUS, né? Tava tendo até umas questões que não estava tendo verba a fechar, umas coisas tristes assim. Aqui em São Paulo, a gente tem várias maternidades, as mais humanizadas que eu conheço o Amparo Maternal, né? Muitas mulheres procuram lá por ter essa questão de humanização. Tem a casa de parto que fica em Sapopemba e tem uma casa de parto que fica na Zona Sul, que é a Casa Ângela. A Casa Ângela, ela atende SUS e particular, depende de alguns termos lá que eles têm. Tem uma parteira que está para abrir uma casa de parto aí, que vai ser particular, que vai abrir aqui na Vila Mariana. Então, assim, são movimentos que estão crescendo, né? Tem uma casa de parto particular em Brasília também, mas é esse movimento da humanização que foi trazendo isso. É possível ter parto normal pelo SUS e pelo particular, até mesmo pelo plantonista, assim. As coisas estão mudando. Eu estou fazendo isso faz, sei lá, uns 3, 4 anos que eu trabalho com isso. E aí eu vejo as coisas melhorando, né? Até o hospital que eu trabalhava, nossa, eu achava um terror lá. E aí eu tenho uma prima que teve o bebê lá e eu fui acompanhar ela. E aí foi cesárea, né? E o bebê nasceu. O bebê dela nasceu e aí a médica ficou com a bebê assim no colo, né? E eu, gente, o que está acontecendo, né? Aí o que estava acontecendo? Ela estava esperando o cordão parar de pulsar ou deixando esses 2 minutos para depois cortar e dar para o pediatra. Eu falei, nossa, gente, aqui mudou, que orgulho, né? De um hospital que tinha uma abordagem super mais violenta e 3 anos depois melhorou. Assim, eu fiquei super feliz de ter visto essa mudança lá. Né? Uma coisa eu achei estranha, mas eu vi que era uma coisa boa. E os hospitais particulares, qual que você acha que realmente respeita essa parte de parto humanizado? Olha, que eu conheço, tem o Hospital da Luz, o CEPACO, Promatri, a rede toda Promatri, São Luís, a rede São Luís como um todo, e o Einstein também, os que eu mais tenho experiência, assim, são esses. Eles têm banheira, eles têm bola, eles têm enfermeira obstetra, tem luzinha no teto, a banheira muda de cor. Eles estão apostando nisso porque eles viram, né, não só porque é melhor, mas porque tem uma demanda, né? Então eles estão sempre em reforma e a rede Promatre está direto tendo reforma para adequar melhor essas condições aí. Nossa, é bem legal que agora ó, pessoas estão reconhecendo isso do parto humanizado, né? Sim, Porque, sim. nossa, agora E, na, que, né? não, e se você pensar, nada mais é do que, tipo, deixa acontecer, né? O que a medicalização do parto trouxe é como se o corpo da mulher fosse uma máquina imperfeita, né? E aí coloca soro, é, corta e põe deitada e não deixa gritar e não deixa isso, né? Então a humanização é basicamente fazer o parto ser como ele sempre foi na humanidade, né? E que aí nos últimos, sei lá, 100, 150 anos que ficou grotesco, vamos dizer assim, né? A época que começou a fazer anestesia, ai, nem, não vou, sei lá, década de 50, 70, 60, fazia anestesia que a mulher apagava, né? Então, tipo, chegava quase na hora do nascimento, aí fazia uma analgesia que a mulher, tipo, apagava, e aí arrancava o bebê, porque a mulher, sei lá, ficava doidona, e aí depois ela acordava para cuidar do bebê. Tinha até um nome, assim.
Eu vi naquele The Crown lá, tem a rainha tendo o Sim. bebê dela, ela nem vê o bebê nascendo, Nossa, né? Aí depois foi caramba. melhorando, né? Hoje em dia tem a anestesia que dá, né? Dá nas costas, a mulher consegue ficar andando, dá para repetir essa anestesia se a mulher tiver necessidade. Hoje em dia tá bem melhor, né? Essa mulher é muito mais ativa no parto, mesmo com anestesia, né? E ter anestesia no parto é humanização. Porque se essa mulher quer anestesia, ela precisa ter essa possibilidade. E aí, às vezes, as mulheres ficam com medo de ter o parto normal, porque, ou o parto humanizado, até, não, eu quero parto normal, não humanizado, né? E tipo, você, oi? Ah, porque ela acha que o humanizado não vai ter anestesia, né? E respeitando a vontade dela, pode ter, deve ter, aliás, anestesia, né? Então, não Entendi. existe assim, o parto humanizado não é é um parto que tem isso, isso e aquilo, né? É um parto que respeita as necessidades e vontades dessa mulher. Então, pode ou não ter anestesia, pode ou não ser na água, pode ou não ser hospitalar, né? E por aí vai. Basicamente, ele tem que respeitar os desejos dessa mulher, dessa família, Entendi. né? Isso aí também faz amamentação, né? Que você comentou. Sim, sim. Quando que começa a de fato produzir leite, assim? Quando tá para nascer? Não sei. Não, é bem antes. É por volta. Eu sempre esqueço. Sabe que é uma coisa que eu quero lembrar bastante, eu sempre Uhum. esqueço, mas é por volta das 20 e poucas semanas a mulher já começa a produzir leite, né? Até deixei meu peito fácil aqui, né? Começa a produzir leite, só que esse leite geralmente não sai, né? Ele fica dentro porque ele não tem necessidade de ficar saindo, né? O corpo entende pelos hormônios que a mulher está grávida e mantém esse leite lá dentro. Algumas mulheres vazam leite da gestação também. Mas não significa que ela vai ter mais ou menos leite. Quem não vaza também não significa se vai ter mais ou menos leite. E aí, quando o bebê nasce, com a saída da placenta, aí o corpo entendeu: nasceu, agora eu preciso colocar leite para fora. Muda toda a questão hormonal e aí começa a sair o leite quando o bebê suga. O primeiro leite chama colostro, que ele vem em pouquinha quantidade, então às vezes a mulher aperta e sai uma gotinha, e é isso mesmo. O estômago do bebê é desse tamanico assim, então não tem necessidade de sair muito leite. E aí, depois de uns 3, 5 dias, essa mulher começa a produzir mais leite, que é a tal da descida do leite, né? Aproveitando aí, não precisa fazer nada no peito, esfregar, tomar sol, não precisa fazer nada para preparar fisicamente para a amamentação, né? A gente até pode fazer depois uma outra live para a gente falar mais disso de amamentação, mas o que eu Uhum. faço de preparo para amamentação é conversar sobre como que faz o bebê pegar melhor, uma parte teórica, né? E pensar também na parte prática um pouquinho de como vai ser a vida depois do bebê, para poder ajustar. É mais ou menos isso que eu falo quando eu converso de preparo de amamentação. Mas Ah, inicio legal. falando isso, fisicamente não precisa fazer nada. Tá. É porque eu tô passando os cremes de estrias, né? Aí foi recomendado não passar no bico, No na bico, orelha. Aí eu, exatamente. tipo, faço do lado, né? Então, aí eu Ótimo. acabo. Sim, Ah, na mama não tem problema, porque ela vai crescer mesmo, né? E aí pode ajudar a uhum. prevenir a estria. Mas na areola e no bico não precisa, né? Provavelmente você já percebeu uma mudança física mesmo, às vezes Aham. fica mais escura, cresce, esse é o seu corpo se preparando. Fora Uhum. isso, é entender melhor como que é a amamentação para começar de uma maneira mais positiva. Tá, legal. É, a gente pode depois fazer uma outra live pra falar de alimentação. Beleza. Então, acho que é isso. Eu não lembro que horas que a gente começou, mas também eu queria deixar gravado aqui. Tem mais alguma dúvida? Ó, no momento não. No Legal. momento eu tirei bastante as dúvidas. Acho que Ótimo. essa questão do intestino, a placenta, Uhum. era isso que ficava, meu, como que vai ser essa placenta? Não, ela Ficava. sai sozinha. Vamos dizer assim, automático, né? Mas é Aham. engraçado, porque as pessoas às vezes acham que a placenta é a bolsa que tá. Estourou a placenta, né? E na verdade, o que estoura é a bolsa d'água, né? Então é mais ou menos isso. Tem a placenta e aí ela é em volta de uma película mesmo que vai envolver o bebê, né? E aí Tá. quando rompe essa película, aí sai o líquido, né?
E aí, depois que o bebê nasce, com a glória do Senhor, nasce a placenta. Porque eu falo isso, porque existem alguns casos de emergência que a placenta quer nascer antes. E aí isso aí é super perigoso. Então é uma coisa que aí precisa correr para cesárea, por exemplo. Porque senão Uhum. o bebê precisa da placenta grudada no útero para ele continuar respirando, né? Então não é uma coisa desejada. Olha lá, Thaís Entendi. falando, a placenta sai quentinha. Ah, Sai quentinha, porque você ela tá na tocou? temperatura. Perguntando se você tocou, Thaís, a placenta. Gente, não tá aparecendo pra mim os comentários. Ah, não, aqui tá aparecendo. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, a Zenaide tá desejando um bom parto para você, mas não teve pergunta aqui, não. A pergunta que teve foi até na caixinha de pergunta. Ótimo. Então é isso, Bruna. É Então, isso. muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu fico aqui também à disposição para a gente conversando pelo WhatsApp e tudo mais. Beleza? Beleza, obrigada pelo convite, obrigada por esclarecer minhas dúvidas. E desculpa o atraso, não foi culpa Imagina, minha. acontece. Ai, ai. Então tá ótimo. Um abraço, Tá, eu Bruna. provavelmente vou te chamar no WhatsApp, tá? Fica à Pra gente vontade. ver isso. Beleza. Tá. Tchau, Então, tchau. obrigada, gente. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau. E agora tem que parar isso aqui. Vamos ver se eu sei.